Oi, pessoal, tudo bem? Então, voltando para mais uma aula, tá? Hoje o assunto da nossa aula é a quarta revolução industrial ou a revolução ou a indústria 4.0, tá? Que a gente costuma falar. Então é o seguinte, só vou falar rapidamente um pouquinho das três primeiras fases da revolução industrial para vocês entenderem essa quarta fase, tá? Então, a primeira fase, pessoal, ela começa na Inglaterra no século XVIII, tá? E ela tem como elementos principais o carvão mineral, que era o combustível, a máquina a vapor, tá? E as indústrias têxteis. Ela começou na Inglaterra. Já a segunda revolução industrial, ela é do século XIX, ela acontece na Europa e nos Estados Unidos, e ela tem como elementos principais o motor a combustão, né, que seria o motor do automóvel, a eletricidade, tá? E o combustível seria o petróleo. Então é quando começa a surgir os primeiros automóveis. É importante vocês saberem, pessoal, que nesse período tem um modelo de produção que a gente chama Fordismo, tá? Vou explicar rapidamente para vocês, tá? O Fordismo seria quando a mesma pessoa ela faz a mesma coisa o dia todo e eles produzem muitas coisas iguais, tá? E depois vocês vão ver que isso para os dias atuais não é mais interessante essa padronização das coisas. Aí a gente vai ter a terceira fase da Revolução Industrial, já é no século XX, tá? Que ela acontece no Japão, tá? Nos Estados Unidos e na Europa, tá? O início se dá nesses países. Ela é a chamada Revolução Informacional, né, pessoal? Que começa lá com o primeiro computador, no período da Segunda Guerra Mundial, e depois com a internet, né, no período da Guerra Fria. Então, a gente chama de Revolução Técnico-Científica também, e nessa revolução já muda um pouquinho o modelo de produção, a gente pode falar que é o toyotismo, que é uma frase muito famosa, pessoal, just in time, que significa na hora certa. Então eles param de padronizar a produção e eles vão começar a produzir de acordo com a necessidade de cada pessoa, de cada lugar, tá bom? Atualmente, a gente está vivendo na quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, que assim, ela surge no ano de 2010, não dá para precisar, mas assim, a ideia inicial surge em 2010, quando a Alemanha lança o projeto de indústria 4.0, que seria uma fábrica inteligente, tá? Que ela conseguiria se virar sozinha. Aí, aos poucos, vocês vão conseguir entender como seria essa fábrica inteligente e todos os elementos, tá, que compõem a quarta revolução industrial. É importante a gente pensar que, assim, as outras revoluções, né, elas tinham um lugar onde ela começou, tinha um produto específico. Essa ela não tem um lugar exato, tá? Ela começa nos países mais desenvolvidos, a base dela é a tecnologia, tá? São as informações, vocês já vão entender isso. E é importante vocês saberem que ela vai começar nos países mais desenvolvidos, tá? E ela está sendo assim criada ainda, né, para melhorar a vida das pessoas. Só que isso vai melhorar a vida dos países desenvolvidos e também, infelizmente, vai aumentar a desigualdade social. Gente, porque se a gente parar para pensar, tem país na África que nem a terceira revolução industrial chegou ainda. Imagina a quarta. Então, pessoal, como eu estava dizendo, né, na quarta revolução industrial, a gente tem vários elementos importantes, tá? Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada um deles. Primeiro seria a robótica, tá? A gente já tem muitos robôs, né? E a robótica também, a gente pensa que é só o robô, mas na verdade ela é um sistema que dá para você produzir muitas coisas, tá? Então, assim, falando em robô, só para vocês terem uma ideia, hoje já tem um robô no Japão, tá? Que ele consegue olhar para a cara das pessoas assim, ele percebe se você tá triste, ele percebe se você tá com fome, se você tá cansado, se você quer conversar, só de analisar a expressão facial. Então, vamos dizer assim, já é um robozinho bem inteligente, né? Além da robótica, então, gente, a inteligência artificial são máquinas que foram criadas para pensar sozinha. Você não vai precisar mais programá-las, elas vão acabar se desenvolvendo, vão aprender a reconhecer os problemas e tomar decisões sozinhas, tá? Então, parece algo muito longe, mas daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo que isso já acontece, tá, gente?
Então, gente, mesmo sem a gente perceber, a inteligência artificial está cada vez mais presente na nossa vida. Por exemplo, a gente vai ligar para aqueles canais chatos de telemarketing que faz a gente ficar esperando meia hora. É uma pessoa que fala com você? No primeiro momento, não, né? É uma máquina que fala, se você quer isso, clique ali. Se você quer aquilo, clique ali. Aí, se ela não conseguir resolver o problema, que ela vai te passar, ela vai te passar para um atendente, para uma pessoa de verdade. Mas a maior parte dos problemas ela consegue resolver. Então, assim, a inteligência artificial não parece, mas ela está muito presente no nosso dia a dia, tá? Outra coisa, pessoal, que é uma característica da quarta revolução industrial é a realidade aumentada, tá? O que seria a realidade aumentada? Seria as coisas cibernéticas, vamos dizer assim, fazer parte dos espaços físicos. Vou dar alguns exemplos para vocês para ficar mais claro, tá? Por exemplo, eu vou visitar o Muro de Berlim, tá? Meu sonho, eu ainda vou visitar o Muro de Berlim. E aí você chega lá, você pega seu celular, pega o leitor de QR Code, você coloca lá, ele vai te dando uma aula de história, como se você estivesse dentro do museu. Ele mostra o muro, dentro do muro, desculpa. Ele mostra o muro sendo derrubado e tal. Então, assim, você se sente lá dentro. É a realidade, isso seria a realidade aumentada. Agora eu vou dar um outro exemplo, ó, que a maioria aí vai se identificar. O Pokémon Go. Quem já não saiu por aí, pessoal? Teve alguns anos atrás aí a febre de caçar Pokémon. Então, você iria seguindo o mapa e com o seu celular e você via Pokémons em locais reais. Então, isso é realidade aumentada. Eu vi um aplicativo esses dias que meu sobrinho adorou, que você consegue pegar um dinossauro, né, entre aspas, e colocar na sala da sua casa. Então, essa realidade aumentada já é uma coisa que a gente utiliza bastante, mas a gente nem presta atenção que é uma nova fase da tecnologia. Outro termo, pessoal, muito utilizado é a internet das coisas, ou Internet of Things, tá? Que é IoT, que é a sigla em inglês, que seria quando todas as coisas do mundo estão conectadas. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vocês vão entender como isso funciona, tá? Uma outra coisa, com certeza vocês todos já ouviram falar, é sobre a impressora 3D, tá? A impressora 3D, pessoal, ela já consegue imprimir pontes, fazer próteses. Em Dubai, pessoal, tem um prédio que ele foi 100% impresso por uma impressora 3D. Na China e na Rússia, as pessoas conseguem comprar pelo aplicativo uma planta de uma casa de até 44 metros e aí eles conseguem imprimir essa casa. Então, tipo, em 24 horas a casa está pronta. Então, essa tecnologia ela vai facilitar muito a vida das pessoas. Só que, como eu falei antes, ela vai estar presente primeiro nos países mais ricos, tá? E depois vai indo para os países menos desenvolvidos. O que para o Brasil é um problema, né? Porque o Brasil não investe em educação. Sem educação não tem ciência, sem ciência não tem produção de tecnologia, né? Porque em pleno século XXI, no meio da maior pandemia da história, o Brasil nega a ciência. Então, para o Brasil chegar a todas essas novidades, vai ser complicado. Pessoal, um outro aspecto interessante é que todo mundo conhece a Uber, né? É a maior empresa de aplicativos de carro e ela é uma empresa que ela investe muito em tecnologia. Praticamente tudo que ela ganha, ela investe em tecnologia porque ela quer melhorar tal. E está previsto, talvez agora por causa da pandemia atrase um pouco, que em 2023 você vai pegar o seu app, né, da Uber, vai chamar um carro, vai chegar um carro na sua casa sem motorista, tá? Porque já existem vários protótipos, né? Ainda não tem nenhum vendendo assim, mas vários protótipos de automóveis, né? Que não precisarão de motorista. E esse automóvel vai ser voador e que você vai chegar no seu destino muito mais rápido. A Uber garantiu que até 2000 e vamos dar uma colherzinha de chá, né? Porque agora a pandemia atrasou muita coisa, que até 2025 esse tipo de serviço já vai existir. Então não vai nem começar a ter carro, né, gente? Era melhor andar de Uber, voar de Uber. Olha que máximo. Só que assim, né, pessoal? Todas as coisas têm seus lados positivos e seus lados negativos. Todo mundo deve estar falando assim, nossa, que máximo, eu imprimi
minha casa na impressora. Nossa, que máximo eu pegar um carro voador. Só que assim, será que isso não vai gerar desemprego? Os seres humanos vão ser substituídos pelas máquinas e os seres humanos vão ficar sem emprego? Pessoal, nesse ponto tem uma palavrinha assim que é essencial: qualificação, tá? Porque assim, se a gente for analisar a história, tem muitas profissões que existiam muitos anos atrás que não existem mais, na verdade. Por exemplo, quando não tinha automóvel, tinha charretes. Aí não tem mais as charretes, foram os motoristas aprenderam a dirigir os automóveis. Não tem mais os bondes, tem os ônibus. Então, é só um exemplo. Não tem mais a máquina de escrever, né? Que eu, entregando a idade aí, eu fiz a datilografia, pessoal. Maquininha de escrever aí, pra quem nunca viu, tá? Que não tinha delete pra você apagar, não, tá? Era tenso pra você apagar quando você errava. Mas tem o computador, então você aprende a usar o computador. Então, na verdade, algumas profissões somem, tá? E outras, elas aparecem. Então, o foco principal da quarta revolução industrial é trabalhar na qualificação profissional, tá? Porque quando a gente fala de desemprego, a gente fala que tem dois tipos de desemprego, tá, pessoal? Tem o desemprego conjuntural, tá? Que é, por exemplo, que a gente está vivendo agora por causa da pandemia, da atual conjuntura econômica, tal, tá se perdendo muitos empregos, e tem o desemprego estrutural, que é quando, né, há uma mudança na estrutura das fábricas e tal, das geradoras de emprego. Estima-se que de 2018 a 2020, cerca de 3 milhões de pessoas, elas perderam o emprego, tá? Por causa dessa questão da mudança das fábricas para utilização, para mecanização mesmo, né? Para automatização. Só que assim, mão de obra ainda vai necessitar, só que as pessoas têm que se qualificar, o que infelizmente não acontece no Brasil. Então, assim, no Brasil, o que a gente observa da quarta revolução industrial, a gente observa um pouquinho das multinacionais, onde está sendo implantada a mecanização da produção, tá? Porque é incentivo do governo brasileiro em criar novas tecnologias. É bem difícil, tá, pessoal? Nos últimos anos está se tornando quase impossível. Como eu falei para vocês, né, a palavrinha-chave aí da quarta revolução industrial vai ser a qualificação. Então, o que acontece? Vamos supor que você, estudante, tem um bom tempo para se qualificar. Ah, o governo brasileiro não dá oportunidade, mas eu vou fazer curso aqui, vou fazer curso lá e tal. E você vai se tornar um engenheiro de materiais, tá, pessoal? Isso aí, engenheiro de materiais, engenheiro de informações, são profissões do futuro. E aí você se tornou um engenheiro aí top. E aí você tá trabalhando no Brasil, né? Só que acontece, aí vem uma multinacional, sabe do seu trabalho, sabe como você é bom, e ela pega e te contrata e te leva para outro país, para o país dela, porque aí você vai desenvolver tecnologia para ela, com um salário muito melhor que aqui no Brasil e com uma infraestrutura muito melhor, tá? Isso se chama de fuga de cérebros, tá, pessoal? E, infelizmente, o governo brasileiro não aproveita os nossos talentos, por isso que tanta gente acaba indo para outros países para tentar praticar ciência, tá? Uma pergunta importante, né, pessoal? Quais são as principais características dessa revolução? Quais são os alimentos mais importantes? Informação. A gente pode dizer que informação é um novo ouro, tá? Porque assim, se você tem conhecimento, aproveitar melhor os recursos disponíveis, produzir com mais qualidade e também menos tempo. Então, a informação ela é muito importante, né, nesse contexto da quarta revolução industrial que a gente está vivendo. Vocês já devem ter percebido que às vezes vocês estão lá procurando, esses dias eu estou procurando um conjunto de mesa para comprar novo para minha casa. Aí eu digitei no Google, tal, beleza. Aí depois eu vou abrir o Facebook, me aparece um monte de propaganda de mesa. Eu vou abrir meu e-mail, eu recebo propaganda de mesa. Eu vou abrir o Instagram, eu recebo propaganda de mesa. Então, o que acontece? De alguma forma, que eu não sei explicar para vocês, eles já conseguem cruzar os nossos dados lá e saber o que eu estou procurando, por isso que eles ficam me mostrando várias vezes para induzir eu comprar aquilo o mais rápido possível. Isso já acontece hoje, pessoal. Com o desenvolvimento da quarta revolução, isso vai acontecer muito mais rápido, tá? Em uma escala muito maior. Você não vai precisar pesquisar alguma coisa na internet para eles saberem que você quer aquela coisa, tá? Então, essas máquinas que eu falei para vocês, que elas aprendem sozinha, elas vão começar a analisar
todas as suas informações, tá? E ver o que você consome mais, o que você consome menos, o que você precisa. Até quanto tempo você gasta a sola do seu sapato, eles vão saber, tá? Então, assim, vai estar tudo interligado mesmo. Então, outra coisa que eu já tinha comentado com vocês sobre a questão da internet das coisas, né? Que todas as coisas estão conectadas. Aí você vai pensar assim, ah, tá bom, né, professor? O celular, tá tudo conectado. Ah, computador, tá. Se eu falar para vocês o relógio, ah, eu já vi o relógio também, que não serve só para ver hora, que entra na internet e tal. Mas se eu disser para vocês, pessoal, que daqui a algum tempo a geladeira vai se comunicar, a maçaneta vai se comunicar com você, o colchão vai se comunicar com você. Então, por exemplo, a geladeira vai avisar quando tá acabando o leite, quando tá acabando a carne. O colchão vai te avisar quando ele precisa ser trocado. O sapato vai te avisar quando que o solado está muito gasto. Então, porque vão ter todas as coisas, vão ter vários sensores interligados entre si que vão conseguir ter essa comunicação. Parece interessante, mas meio assustador, né? Mas se eu falasse isso para mim há 10 anos atrás, eu ia falar que quem disse isso estava maluco. Mas não, a gente já está em muitos países, já existem esse tipo de tecnologia. Aqui no Brasil a gente é bem atrasadinho, né? Então demora um pouquinho as coisas para chegar. Mas isso, pessoal, não vai ser mais uma coisa incomum, viu? Voltando a falar um pouquinho dos relógios, pessoal, eu li uma matéria esses dias, duas matérias, na verdade, esses dias não, já faz um tempo, tá? Nenhuma delas, uma delas foi aqui no Brasil, a outra não lembro que país que foi. Que um senhor que mora sozinho usa um desses relógios inteligentes. E aí o que aconteceu? Ele começou a passar mal, tá? Começou a infartar, só que assim, ele não conseguia nem se mover para ligar para uma ambulância. O relógio ligou para a ambulância, mandou uma mensagem para a filha dele, tá? Porque era o contato mais recente lá, mais frequente. Ele imaginou que seria uma pessoa importante. Quando a filha dele chegou na casa dele, a ambulância já estava lá levando ele para o hospital. Se não fosse o relógio, ele não teria sobrevivido ao infarto. E outro caso que eu li esse aqui no Brasil, que um senhor tal lá, um jovem senhor de 40 e poucos anos, ele estava seguindo seu dia normalmente, de repente o relógio dele avisa que ele tem que correr para o hospital, que ele está tendo uma emergência cardíaca. Mas ele estava sentindo super bem. Ele chega no hospital, o médico fala para ele, se você demorasse mais 10 minutos, você ia sofrer um infarto. Então, já existem esses relógios inteligentes, então não é uma coisa anormal, tá? Só para vocês ficarem sabendo assim que existe, tá? E realmente são muito úteis e pensam sozinhos. O conceito, pessoal, da quarta revolução industrial são as Smart Cities, tá? Que seriam cidades inteligentes. Que essas cidades, elas, vamos dizer assim, ela diria para você como está o trânsito, ela controlaria a emissão de gases tóxicos, ela diria para o caminhão de lixo onde ele tem que passar para coletar o lixo. Então, seria mais vários sensores conectados, tá? Que dariam essas informações aí, transformando a cidade, fazendo com que a cidade tenha uma infraestrutura bem melhor. A questão do trânsito, a gente já tem o Waze, né, pessoal? Você viaja lá, já fala, ó, radar reportado à frente, carro parado no acostamento, trânsito, esse caminho é melhor. Então, os aplicativos, eles vieram para melhorar a nossa vida. A gente não pode colocar isso em dúvida, né? Tanto que a gente usa aplicativo para tudo, para coisas que a gente não usava antes. Por exemplo, iFood. Dificilmente você vai pegar o telefone, vai ligar para o lugar para pedir comida. Tem um iFood lá, você não tem contato com a pessoa, já paga no cartão, já pega. Então, os apps que eu falei para vocês lá para baixar a casa, comprar a casa lá e depois imprimir na impressora. Eu ia falar, você está tirando o emprego dos arquitetos? Não, eu não estou tirando o emprego dos arquitetos, porque os bons arquitetos, os bons engenheiros, eles vão se qualificar para eles criarem apps desse jeito, para construir as casas deles lá e poder vender para o consumidor final. Então, é o que eu falei, tem que ter a qualificação e a adaptação. A tecnologia, ela não é nossa inimiga, a gente tem que saber usá-la como nossa aliada sempre. Outro termo é o Big Data, tá? O que é Big Data? Grandes dados, muitos números. Então, o que seria assim? A gente tem uma circulação de informações muito grande. Então, vai caber as grandes empresas, elas vão ter que
vamos dizer assim, selecionar as informações importantes, as informações que vão fazer com que você consuma mais, tá? E as outras elas descartar. Isso deve ser feito por um engenheiro de informações, tá? Que é uma profissão aí do futuro, tá? É toda essa mecanização, toda essa ligação, né, pela internet e tal, pode trazer alguns problemas, né, pessoal? Primeiro, a questão de segurança. Tem que se investir muito em segurança, né, na nossa segurança e na privacidade. Porque se um hacker consegue descobrir todos os sensores que você utiliza, ele bagunça a sua vida, né, e você não consegue arrumar nunca mais. Mas é um emprego do futuro, né? Não sei como chama, mas alguém que programas de proteção, né, dos nossos dados, ó, vai ganhar muito dinheiro, viu, gente? Vamos pensando nisso. Outra coisa é o equilíbrio no consumo de recursos, porque assim, tá, informação no espaço físico, ok, mas para você gerar toda essa informação, você vai precisar gastar muito com cabos, com fios, com uma série de coisas que você pode estar esgotando os recursos da natureza. Então é muito importante começar a pensar também em soluções sustentáveis para diminuir esse impacto no meio ambiente, né? Porque se não tiver um meio ambiente minimamente saudável, não há tecnologia que dê jeito. Voltando à questão do emprego, tem alguns dados que realmente provocam um susto. Falando que em 2025, pessoal, 52% do trabalho, né, que hoje são feitos por pessoas, serão feitos por robôs. Hoje, isso representa 29% do total. Em 2025, daqui a 5 anos, serão 52%. Então, assim, realmente é um número preocupante, tá? E outra coisa é que até 2030, entre 400 e 800 milhões de pessoas podem perder o emprego devido a essa mecanização. Então, pessoal, para encerrar o vídeo, tá? Só queria que vocês pensassem nisso, tá? Que a tecnologia, ela não é o nosso inimigo, só que a gente tem que se qualificar para poder fazer dela o melhor uso possível, tá? A outra coisa que eu estava esquecendo de falar, internet 5G, tá? A internet 5G, ela é algo que não está muito longe, tá? Porque assim, daqui a pouco, pessoal, as cirurgias, por exemplo, elas não vão precisar ser feitas presencialmente. Quase todo mundo é estilo a Casa de Papel, né? Por que eles não deram, eles até deram conta, mas por que deu falha na missão na hora da cirurgia da Nairobi? Caiu a internet, né? Então, com a internet 5G em todo mundo, isso provavelmente não vai mais acontecer, tá? Um grande problema, né, que eu acho na tecnologia é convencer as pessoas que já estão lá, tipo, 20, 30 anos, 40 anos lá, top, são pessoas super competentes a voltar a estudar. Por exemplo, um médico, um cardiologista, tá? Ele conhece tudo, ele já salvou milhares de vidas e tal. Só que com o desenvolvimento da tecnologia vão aparecer novos mecanismos bem tecnológicos, bem avançados, que podem melhorar o desempenho desse cardiologista. Só que vai ser bem difícil convencer essa pessoa a ela estudar, entender que com essa tecnologia ela vai poder salvar mais e mais vidas. Então, assim, isso também é um grande desafio da indústria 4.0. A gente pode pegar um exemplo dos professores. Eu, sinceramente, aprendi nessa pandemia que o professor, ele precisa estar em sala de aula, tá? Ou todos os alunos terem acesso à aula online que a gente possa estar dialogando, porque é muito chato ficar falando só para o meu celular, tá? Mas quantos professores gravam videoaula para vocês? Então, os professores que já dão aula há 20, 30 anos, também não querem se especializar. Eu sabia fazer videoaula? Não sabia. Eu aprendi. São perfeitas? Não são. Mas eu estou tentando melhorar. Então, pessoal, pensem a tecnologia como uma aliada, tá? E vocês que são jovens ainda, pense na qualificação, tá? As profissões do futuro, em sua maioria, não são as profissões que existem hoje. Então, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, porque vocês podem revolucionar esse mundo, tá? Pessoal, se ficou até aqui, se gostou do vídeo, dê um like, tá bom? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma curtidinha lá. Eu sinto que vocês estão gostando. Então, por hoje é só. Fiquem bem, até mais.